desistir. Sei que o Senhor vai me ajudar a resistir. Ele vai me ajudar, eu sei. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Um amigo de Deus é o vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. O inimigo de mansinho tenta enganar. Não seja bobo, você tem que vigiar. Nas brincadeiras, videogames, em qualquer canção, fique atento, se levante e diga não. Eu sou amigo de Deus, é inimigo do mal. Um amigo de Deus é um vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus, eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. E você, colega, preste bem atenção. Não dê bobeira em frente da televisão. O que não falta é bicho feio pra assustar você. Escolha bem o que você assiste na TV. Escolha bem. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Um amigo de Deus tem que ser forte, um vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Eu amo meu Senhor. Não quero nada em minha vida que me faça pecar. Do meu Jesus eu não quero me afastar. Eu sei que Ele me perdoa toda vez que eu erro, mas não quero entristecê-lo, eu quero alegrar. É isso aí, vamos alegrar o coração de Deus. De Deus é inimigo do mal. Um amigo de Deus é um vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Um amigo de Deus é um vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. E a mentira? Tá por fora. E a inveja? Tá por fora. E a violência? Tá por fora. Eu sou amigo de Deus. E o palavrão? Tá por fora. Desobediência? Tá por fora. Todo mal? Tá por fora. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus, sou um vencedor. Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Eu sou amigo de Deus, sou inimigo do mal. Eu sou amigo de Deus. Senhor, continue sobre nós, Pai. Nós continuaremos derramando a nossa face diante de Ti, Pai. Porque Tu és aquele que nunca nos abandonou. Querido, você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Ele não muda. Ele não muda. E a promessa dEle está de pé para as nossas casas e a nossa vida. E não há promessa melhor do que aquela que diz que Ele estará conosco até o fim dos dias. Senhor, nós queremos a Tua presença sobre a nossa família, Pai. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Guardado por quem no
crerem no Deus que vai prover? Eu creio. Igreja, pode se sentar. Vamos fazer rapidamente a nossa dinâmica, já está tudo prontinho. Essas dinâmicas, vou chamar a família Oliveira desse mês. Cada mês, para quem não sabe, cada mês a gente escolhe uma família para poder estar sempre participando com a gente. A gente tem um momento família e um momento dinâmica. Esse mês é o momento dinâmica. Mês que vem vai ser o momento família, onde uma família pode estar contando testemunho, mas com família com talentos que possam tocar ou cantar. Mas vamos lá. Essa dinâmica, o Senhor tocou no nosso coração sobre as cores. Nada aqui é em vão. Essas cores aqui, nada são em vão. Elas são totalmente baseadas na palavra do Senhor. Cada cor vai te dizer o que você vai fazer no seu lar. Quem olha assim para a irmã Kátia, vê a irmã Kátia muito alegre, muito sorridente, muito colorida. Mas eu tenho um sonho muito grande, que as pessoas não veem em mim, mas o meu sonho é de ter os meus filhos na casa do Senhor. Eu ainda não tenho. Mas a última dinâmica que nós fizemos da bola, quem participou da dinâmica da bola aqui? Eu consegui fazer essa dinâmica na minha casa no Natal. Eu guardei as bolas, estava tudo murcha. Mas foi um momento que o Senhor me deu. E foi tremendo. E naquele momento, um dos meus filhos, o mais novo, ele não é muito de falar de Deus, ele não toca muito no assunto de igreja. E a bola que saiu para ele foi, sabe qual? Faça uma oração, logo para o Daniel. Eu falei, misericórdia. Ele falou, não vai fazer. Aí ele olhou para mim, vamos fazer a oração, mãe. E foi a oração mais linda que eu já ouvi. Não é porque é meu filho, mas ele falou tantas palavras bonitas para Deus, dizendo que eu amava, que eu achava por ele ser tão trancado dentro do quarto, ele não amava a Deus. E naquele momento, ele falou quanto amava o Senhor. E o meu filho mais velho, ele tirou a bola que falava, conte uma história que te lembre com a sua família. E ele contou a mais linda história da nossa família dentro da casa do Senhor. Eu estou contando isso para vocês porque o que Deus manda fazer nessa dinâmica é porque algo vai acontecer na sua casa. Vocês vão participar disso aqui. Isso aqui não é apenas uma brincadeira. Não é. Isso é algo que você está levando para a sua casa, uma sementinha que vai crescer de uma forma que até mesmo eu que trabalho com a dinâmica achava que talvez não ia acontecer. E aconteceu na minha casa numa noite de Natal. E foi impactante para mim, queridos. Talvez você tenha os seus filhos na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu ainda não tenho os meus, mas eu creio que o Senhor irá fazer, porque o tema desse ano é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos partir para a dinâmica. Pode começar a tocar, por favor? A dinâmica é: eu gostaria que quem tiver com a pulseira azul fique de pé, por favor. Só quem tiver com a pulseira azul. Eita, glória a Deus, aleluia. E, gente, esse culto é para o papai, para a mamãe e para os seus filhos, mas é também para aquele que é divorciado e tem os seus filhos, é para aquele vovô e vovó que tem seus filhos, seus netos, como se fossem filhos. Esse culto é voltado para a sua família, querido. Não deixe de vir, venham. Os testemunhos são cada vez mais lindos um do que o outro. Vocês que estão de pé, vocês são chamados de líderes da família. Pode ser o futuro líder de uma família que vai crescendo, que vai vir um bebezinho, né? Mas você hoje está sendo convocado. E o que eu quero dizer, você está com a pulseira azul, você é o líder. Você vai ser escolhido para pegar, só um momentinho, vai sair do seu lugar, vai pegar com o Léo. O Léo, da família Oliveira, tem o Léo, a Kelly, seus filhos abençoados. O Léo é o líder da família dele. Você vai vir buscar aqui. Pode me emprestar aqui, Léo, umzinho só? Você vai pegar esse envelope. Querido, esse envelope você vai levar para casa. E ele é tremendo. Ele é tremendo, porque a nossa dinâmica tem um lema. Nós começamos o culto aqui e terminamos na nossa casa. O culto não vai terminar aqui, querido. O culto vai terminar na sua casa, com a sua família. Você está entendendo isso? O culto ainda vai terminar. O azul vai pegar o azul, o laranja, o vermelho, e daí vai.
Só que vai andar todo mundo junto, gente. Eu não vou falar, vem o azul primeiro, vem o laranja por segundo. Não. A dinâmica que nós vamos fazer é uma ação. Dinâmica diz que é uma ação. Então vamos sair todos juntos. Você vai encontrar irmãos. Você vai abençoar irmão. Ih, agora que eu estou te vendo, dá um abraço no irmão. E venha participar. Venha e pega a sua dinâmica aqui na frente. Podem vir, igreja. Se você encontrar uma pessoa, abrace, fale com ela. Pega a sua dinâmica, ok? Lá, 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 lá. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, alegria Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Lá, 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 lá. 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 Deus alcançou e multiplicou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz, harmonia Ele quer trazer pra você. Queridos, não podem abrir envelope aqui na igreja, hein? Tô vendo pessoas abrindo envelope aqui. É na sua casa, ok? É na sua casa que você vai abrir esse envelope, tá bom? Não abra aqui. Então vamos lá, continuando. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Jesus. Opa, meu. Aleluia. Aleluia. Para terminar, queridos, vamos todos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixa o pessoal voltar aqui. Olha, que momento maravilhoso. Todo mundo falando, eu gosto disso. O pessoal se abraçando, o pessoal falando. Isso é muito bom, porque é uma igreja viva, cheia do poder de Deus, cheia de carisma. Isso é muito bom. Para terminar, cadê a menina da... Ah, é. Ó, vamos fazer o seguinte, só os braços com as fitinhas, só os braços com as fitinhas. Levantem, por favor. Gente, que lindo. Mas pode sentar, Rafa. Sozinho. Tadinho. Então, vamos levantar mais alto que você puder, com as fitinhas. Ah, ele é baixinho, tá certo. Isso. Mas vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplaudam o Senhor, queridos. Pastor Odomário, já pode chamar já? Vocês vão, Ah, que bom, eu que vou chamar. Gente, nossos pregadores de milhões, nós fomos até eles tentar, e olha que eu tentei ano passado, tá? A agenda estava lotada. Quando eles falaram assim, vamos pregar no primeiro culto, eu falei, gente, eles são muito mesmo assim, famosos, são muito abençoados, e nós conseguimos que eles viessem pregar, os dois. Eu acho que nunca ninguém viu pastora Luísa e pastor Júnior juntos, pregando. Alguém já viu? Pode aplaudir, porque isso é uma bênção. Vem, pastor Júnior e pastora. Gente, isso é uma benção, porque realmente é verdade, o que eu estou falando foi verdade, tá? Não foi, pastora Abel? A gente tentou ano passado com eles, mas a agenda deles estava super cheia. E glória a Deus, porque vocês estão... Ai, gente, que felicidade, que bênção. Ai, que bênção. A gabinete depois. Não é justo, é gabinete depois, não é justo, né, gente? Depois de falar que é um homem tão famoso. Aqui, gente, deixa eu mais falar. Paz do Senhor, amém? Famoso aqui, né, irmãos, né? Famosos aqui. Ela fala assim, os visitantes vão pensar, esses pastores não param aqui? Não, né? Eu sou o Júnior da Luísa. Eu sou... Não vou falar nada. Parece até que o Apocalipse, Jesus está voltando. A gente sempre faz isso. Podemos continuar? Eu sou o Júnior da Luísa. Eu sou a Luísa do Júnior. Casados, felizes para sempre, paz para toda a vida, mordomos fiéis das finanças do reino. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O que foi isso? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Vai, queridos. Eu quero deixar uma palavra de Deus para vocês, para a igreja. Nós temos vivido assim tempos de milagres. É um tempo, né, que o Senhor tem dado, é um tema que o Senhor tem dado para nós como igreja. Tempo de milagres, tempo de viver promessas. E uma coisa que a igreja tem que ter a certeza, que Jesus é o Senhor desta casa. Ele tem estabelecido o seu trono neste lugar. Ele tem reinado neste lugar. E tudo que nós temos recebido como igreja vem dele, vem do trono dele. Todos os projetos, todos os discípulos, tudo que nós temos. É o Senhor
que tem nos direcionado, tem nos instruído e tem nos abençoado. E esse tema é do coração dele, porque chegou para nós o tempo de milagres, amém? Chegou para nós o tempo de cumprimento de promessas. Você crê nisso? Você tem fé para milagres? E nós temos que, esse é o primeiro requisito para que a gente possa ver milagres, crer que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível. O nosso Deus, Ele é o mesmo Deus do passado, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que destruiu fortalezas, é o Deus que multiplicou pães e peixes, é o Deus que proveu o maná no deserto, é o Deus que operou coisas extraordinárias. Este é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos. E Ele tem nos dado essa promessa, milagres, milagres neste ano de 2026. Então nós precisamos crer que para Ele nada é impossível, que não há coisa difícil para o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês em Daniel 1:8, queria que você aí abrisse a sua Bíblia para nós podermos ler, é somente um versículo. De outra coisa que precisamos fazer para que o Senhor derrame sobre nós essas bênçãos e esses milagres. Está no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel estava sendo levado cativo para o reino da Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele tinha invadido a cidade de Jerusalém, sitiado a cidade, saqueado o templo, tinha deposto o rei. E o rei disse para os seus guardas trazerem os jovens que eram nobres, jovens que eram príncipes de Israel, e fossem levados para o palácio para servirem ao rei. E Daniel era um desses jovens. Ele era um judeu, era filho de Deus, né? Ele foi levado, tirado do seu povo, tirado da sua família e levado ali para aquele lugar, para que ele pudesse aprender da cultura daquele reino. Ele foi levado para a Babilônia. E para Daniel, foi um momento de tristeza, foi uma situação difícil, adversa. Ele foi, sendo prisioneiro, levado para aquele lugar. E na Babilônia, um lugar de idolatria, um lugar de luxúria, um lugar de permissividade. Ele estaria longe do seu povo. Mas Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar. Ele decidiu, ele determinou que ele permaneceria fiel ao Senhor, fiel a Deus. E isso agradou o coração de Deus. E Deus honrou Daniel. Deus abençoou Daniel de uma maneira, com sabedoria, com inteligência, que ele foi visto ali para aquele rei, para aqueles governantes ali, e ele foi exaltado, foi colocado como governador de toda a Babilônia. E enquanto Daniel estava ali, vivendo naquele tempo na Babilônia, e ele passou ali o exílio todo, ele foi honrado pelo Senhor. E Deus cumpriu as promessas dele na vida de Daniel. Foi perseguido, foi traído, mas o Senhor milagrosamente o livrou. Foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor milagrosamente o salvou. E ele cumpriu o seu chamado, ser um profeta de Deus. Isso tudo aconteceu na vida de Daniel porque ele decidiu, ele escolheu permanecer fiel ao Senhor. E por isso ele provou dos milagres e das promessas. Hoje nós somos o povo de Deus, a nação santa. Nação santa, somos a igreja, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Somos povo de Deus, o Senhor reina sobre as nossas vidas e Ele tem terminado planos e promessas para nós. Estamos numa Babilônia,
no mundo de promiscuidade, de idolatria, de tudo aquilo que é mal. O certo hoje é o errado é o certo, mas nós temos permanecido fiéis ao Senhor, vivendo na contramão deste mundo, servindo com fidelidade ao Senhor, e o Senhor olha para nós, e Ele se agrada disso, e por isso Ele tem sustentado a sua igreja. E se nós quisermos viver todos os milagres e as promessas de Deus para nossas vidas, nós precisamos fazer como Daniel, determinarmos em nosso coração, não nos contaminarmos com este mundo, abandonarmos o pecado, hábitos que não são hábitos de Deus, e pegarmos esta palavra, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática. Deus não mudou, Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, e o pecado também não mudou, são os mesmos erros, né? O tema desafios neste mundo atual para a família, os desafios são os mesmos: permanecermos fiéis a Deus, permanecermos em santificação, permanecermos sendo obedientes a esta palavra, nos santificando, sendo agradáveis a Deus, sendo aprovados pelo Senhor, para vivermos todos os milagres e todas as promessas que Ele tem para nós. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. O Senhor, Ele só quer isso de nós, a nossa obediência, o nosso coração, a nossa entrega, a nossa renúncia. Faça hoje como Daniel fez. Determine em seu coração não se contaminar, permanecer fiel a Ele, para que nós possamos provar e viver todos os milagres que Ele tem para nós neste ano. Há uma liberalidade, foi um decreto dado pelo Senhor à igreja, milagres, coisas impossíveis, respostas que esperamos há tanto tempo, o Senhor vai fazer, o Senhor quer fazer. Nas nossas orações é aquilo que o Senhor fala, Ele fará, peça, mas coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, eu me comprometo no meu coração, não me contaminar. Perdoa, Senhor, os meus pecados e ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis e sermos aprovados por Ti. Senhor, nós louvamos o Teu nome e, Senhor, para onde iremos nós? Se subirmos aos céus e se descermos o mais profundo, os Teus olhos estão sobre nós e Tu sonda os nossos corações. Senhor, nesta noite, nós determinamos no nosso coração, não vamos nos contaminar com o pecado, com o mundo. Senhor, nós vamos permanecer fiéis a Ti, cumprindo, Senhor, toda a Tua palavra, sendo obedientes a Ti. Senhor, que o Teu Santo Espírito ministre os nossos corações e que Tu nos ajude, Senhor, nesta caminhada de fé e de vitórias, porque queremos provar todos os Teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Amém. Glória para hoje ao Senhor. Então nós vamos ler 2 versículos do livro de Josué, capítulo 24. Não se preocupe com o horário, até meia-noite nós acabamos. E já tirei foto de todo mundo. Quero ver todo mundo aqui amanhã de manhã. Que amanhã de manhã tem uma palavra especial. E à noite, então, também todo mundo presente, que é o Profetiza Família. Eu gostaria que os casais louvassem amanhã à noite também. Amém? Com todo mundo presente, vai ter um pregador especial pela manhã, à noite. Vai ser uma bênção. Amém, igreja? Então, versículo 14, 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E essa palavra foi declarada por Josué logo após ele ter trazido à memória do povo de Deus os feitos de Deus, desde a saída do Egito, desde o momento que Deus concedeu a lei através de Moisés, dos grandes feitos, das vitórias, desde o momento em que Deus chamou Adão, prometendo uma nova terra, uma grande nação. Então ele traz a memória, lembrando o que Deus havia feito, e é isso que nós devemos fazer todos os dias, guardar em nossos corações, temos em nossas mentes, com carinho, com gratidão, com amor. E isso com certeza é um grande incentivo para que nós continuemos buscando e servindo ao Senhor. Ele diz: agora que vocês estão sendo lembrados de onde Deus tirou o povo, do que Deus fez através de Moisés, do que Deus fez através de Abraão, do que Deus fez na vida de vocês, do que aconteceu com aqueles que não foram fiéis, do que aconteceu, do que Deus fez com vocês que estão sendo fiéis até agora. Então cabe agora uma decisão, uma escolha. Vamos continuar servindo ao Senhor, ou vamos voltar a servir os deuses do passado, os deuses dos nossos pais? E Josué então faz esta grande declaração: eu já fiz a minha escolha, eu escolho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo naquele momento também decide, diz: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Você pode declarar isso nesta noite? Diga assim: o Senhor é o nosso Deus. E foi passado então acerca dos desafios contra a família. E vamos falar assim, contra alguns desafios contra a família cristã. E é claro que a família também não cristã sofre quando está longe de Deus, porque a família, você já aprendeu, é uma instituição criada por Deus. A família é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Deus criou a família para ser feliz, para multiplicar, para dominar a terra, para ter prazer nos seus relacionamentos e para que também possam desfrutar da presença de Deus. E é claro que desde o Jardim do Éden nós sabemos que o diabo, o inferno se levantam para destruir a família, para fazer com que a família não cumpra, não viva os propósitos de Deus, não se alegre em Deus. E nós vamos percebendo, no caso, no decorrer da história da humanidade, todo o tratamento que o inferno vai agindo contra a família. Mas com certeza, pelo menos eu posso dizer que eu nasci em 1964, no século passado, né, irmãos? Nós temos visto realmente que o século XX, principalmente os últimos anos do século XX, o século XXI, como princípios foram aplicados, estão sendo aplicados, que se tornaram verdadeiros desafios para que uma família seja plenamente feliz. Não que antes não houvesse pecado, não que antes não houvesse moralidade, não que antes não houvesse falta de ética, não que antes as famílias também deixassem de servir a Cristo ou negassem a Cristo. Infelizmente, desde a criação da primeira família, estas coisas sempre existiram. Mas eu creio que até os mais velhos aqui, mais velhos do que eu, da minha idade, um pouco abaixo da minha idade, abaixo dos meus 61 anos, podemos lembrar que até alguns poucos anos atrás, muitos anos atrás, quem sabe uns 20 anos atrás, ainda havia uma certa moral, ainda havia uma certa ética. Certas coisas eram permitidas, outras não. As que não eram permitidas eram feitas em oculto, em segredo. Ainda eram coisas que levavam vergonhas para a família. Mas hoje não há mais nada escondido, nada mais é moral, não há mais ética, nada mais traz vergonha. Pelo contrário, o que se prega hoje, não na igreja, o que se prega hoje no culto é uma liberdade total, inclusive que, para que existir família? Para que família? Cada um vive com a sua família do jeito que quer.
Então antes ainda havia a chamada família conservadora. Hoje, você pode contar no dedo as chamadas famílias conservadoras. Mas existe ainda a família cristã, que precisa ser conservadora, não segundo padrões dos homens. E se você perceber, a família conservadora, ela acaba trazendo sim em si algo que está dentro da palavra de Deus, mesmo que ela não entenda isto. Mas o diabo, o inferno e o mundo vão trabalhando de tal maneira para que a família venha enfrentar esses desafios, venha enfrentar essas dificuldades, para que não seja uma família dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões bíblicos. E o primeiro desafio é justamente viver, a família viver segundo a vontade de Deus, que é expressa em sua palavra. É claro que a família que não serve a Deus, a família que ainda não teve um encontro com Cristo, ela não vai entender isto muito bem. Mas nós que somos essa família cristã, nós podemos levar essa palavra, podemos levar esta informação para essas outras famílias, sermos exemplos de que é possível sermos famílias. Por que não usarmos esse termo? E não estou aqui falando de direita, de esquerda, de política, de nada, mas uma família conservadora, que seria o quê? Uma família que serve um padrão moral, que serve um padrão ético. Só que a família cristã, ela vai acima desses padrões éticos e desses padrões morais, porque ela não faz escolhas. Isso é moral, isso é ético, isso aqui tanto faz ou não faz, isso aqui é pecadão, isso é pecadinho, isso é permissível, isso não é permissível. E como então nós enfrentarmos esse desafio de vivermos uma família, sermos uma família segundo a vontade de Deus, que expressa, que nós encontramos em sua palavra, agindo justamente como Josué age aqui em primeiro lugar. É uma questão de decisão. É uma questão de escolha. E daí para frente, todos os outros meios e modos estratégicos que o diabo vem contra nós, os desafios que nós temos que enfrentar para sermos uma família sã, uma família abençoada, uma família agradável a Deus, uma família que vive no centro da vontade de Deus, uma família plena, segundo a palavra de Deus. Tudo vai começar se nós tomarmos essa decisão, se nós fizermos essa escolha, e que deve ser uma escolha renovada, deve ser um voto renovado. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E não há como eu e a minha casa servirmos ao Senhor, se nós não estivermos alicerçados primeiro na palavra de Deus. Se não cumprirmos a palavra de Deus, se não buscarmos na palavra de Deus, se não vivermos a palavra de Deus, se não estivermos com esse objetivo, tudo que nós fizermos, cada decisão, cada porta que nós fomos entrar, cada caminho que nós fomos tomar, tudo nos nossos relacionamentos precisa ser pautado na palavra, sobre a palavra de Deus. Esse é o primeiro desafio que nós precisamos vencer. E daí para frente, o diabo, então, o inferno, começa a vir contra nós com outros desafios. Um outro desafio é a inversão de valores e a secularização, ou seja, essa sociedade, ela vem questionando todos os valores da verdadeira família. E aí vamos lembrar o que falamos há pouco. E os valores da verdadeira família você vai encontrar onde? Na família cristã. Porque a família cristã que segue a palavra de Deus, os verdadeiros valores em relação à família, você vai encontrar na palavra de Deus. E como a pastora Luísa, ela mencionou aqui, antes o que era certo, hoje é errado. O que era errado, hoje é certo. O que é certo hoje, em vez de ser exaltado, se trabalha para que seja humilhado, ridicularizado. O que era errado, hoje é exaltado, hoje é aclamado, hoje é aplaudido. Então, um grande desafio é trazermos para dentro das nossas casas o quê? A palavra de Deus de tal maneira que nós venhamos viver, nós os pais, os adultos responsáveis, e ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos irmãos mais novos, a palavra de Deus, os valores da família segundo a palavra de Deus, mostrando que o que o mundo prega hoje está errado. E é claro que a igreja tem a sua grande função nisto.
A igreja que prega o certo, ensinando o que é certo e mostrando o que é errado. Ensinando aos pais, os avós, os tios, os mais velhos, ensinando às crianças o que é certo e o que é errado. Mas a responsabilidade não pode ser jogada, porque muitos jogam. A igreja tem responsabilidade. Os pastores, as lideranças, os ministérios, o ministério infantil tem essa grande responsabilidade, e louvamos e glorificamos a Deus pelo nosso ministério infantil, damos os parabéns, mas os pais, as famílias não podem jogar toda a responsabilidade sobre os ombros do pastor. Não estou querendo tirar minha responsabilidade não, irmãos, porque eu sei que eu vou ter que dar conta de vocês a Deus, mas não pode jogar toda a responsabilidade sobre o ombro pastoral, sobre o ombro da liderança, o departamento infantil, porque a família é lá na tua casa. A família são vocês, não apenas quando estamos dentro da igreja, mas muito mais quando estamos dentro das nossas casas. Uma criança, um adolescente passa quantas horas na igreja durante a semana? Mas quantas horas passa na escola? Quantas horas passa dentro da tua casa? Quantas horas essas crianças passam fora da igreja, onde não estão sendo ministrados diretamente por um professor, por um líder, por um pastor, e precisam continuar sendo ministradas pelos pais. E aqui então entra agora um outro desafio, que é justamente esse, de encontro aos princípios bíblicos, e que nós precisamos então o quê? Retomar a palavra. A família que não está vivendo, que não está vivendo a palavra, que não tem a palavra, precisa retomar a palavra para dentro da sua casa. Os pais precisam viver a palavra, precisam falar, precisam conversar, precisam orar com seus filhos, precisam ser a criancinha, vai contando a história de Moisés e vai aplicando, vai contando a história de Davi e vai aplicando, vai contando a história de Daniel e vai aplicando. Se é o mais jovem, vai contando a história dos homens de Deus, vai contando, vai lendo a palavra de Deus, vai ensinando a palavra de Deus, vai orando e vai aplicando os princípios bíblicos na sua casa. É um desafio, desafios, que esse desafio será vencido se essa família estiver também o quê? Em unidade com a igreja. Os filhos, os adolescentes, os jovens precisam participar da vida da igreja. Os pais precisam participar da vida da igreja. Nós já vamos falar sobre esse outro desafio, mas que está bem ligado. Os pais, às vezes eu comento aqui que é o grande motivo, é claro que existem exceções, mas muitas vezes a principal razão, o principal motivo do adolescente, do jovem não estar mais na casa de Deus, quando alcança uma certa idadezinha, a responsabilidade é dos pais. Os filhos não veem os pais orando, os filhos não veem os pais lendo a Bíblia, não são bons pais, são pais que não cumprem com a palavra do Senhor. Diz: olha, chame a atenção do teu filho, sim, mas não desperte a ira, não aborreça o teu filho, não seja duro demais. Outros pais não amam, ou amam de coração, mas não amam de ação, não demonstram amor, não são pacientes, não estão presentes. Pastor, mas a correria do trabalho, mas precisa estar presente. A correria do ministério, mas precisa estar presente. A família precisa orar, a família precisa ter o seu momento, os pais precisam dar o seu testemunho e precisa trazer os seus filhos para a casa do Senhor. E eu, graças a Deus, eu posso dizer, eu nunca tive problema com meus filhos. Hoje meus filhos já estão tudo com mais de 20 anos, nunca tive problema de trazer a criança ou adolescente para a casa de Deus. Eu creio que ensinamos bem, eu creio que foi a misericórdia de Deus. Mas eu não consigo entender quando um pai ou uma mãe diz: ah, meu filho já tem 12 anos, não quer vir para a igreja, eu não vou, não posso obrigar. Ah, o meu filho tem 14 anos, eu não posso obrigar. Irmãos, ainda é adolescente, ainda é adolescente, ainda é esse o momento que você ainda tem, com carinho,
sabe, com amor, com discernimento, de ensinar a criança, de ajudar a criança, de ajudar o adolescente, de trazer o jovem para a casa do Senhor, ele querendo ou não querendo. Ah, mas isso vai obrigar? Ué, ele já não quer vir mesmo. Se ele vier na marra, vai fazer o quê? Que ele queira vir menos ainda na casa do Senhor, ele já não vem. Mas aquele ainda pode ouvir uma palavra, aquele ainda pode ouvir um louvor, aquele ainda pode ser abençoado, não que não esteja sendo abençoado na casa da família, mas não há como vencermos o desafio de preservarmos as nossas famílias contra a inversão de valores, se os verdadeiros valores não estiverem sendo ensinados e vividos dentro das nossas casas. Então é o viver, o aplicar a palavra, o ensinar a palavra, é o estar em comunhão com a igreja, é ter o seu momento de oração. E outro desafio que o mundo vai trazendo é a mudança de papéis e a ausência paterna e materna. Vocês que estudam, já fizeram o MMI, vocês conhecem muito bem essa questão de inversão de papéis. Não é que a mulher não possa trabalhar fora, não é que o homem, mas o marido precisa ser o marido, a esposa precisa ser a esposa, o pai precisa ser o pai, a mãe precisa ser a mãe, precisa ser o homem de Deus dentro de casa, precisa ser a mulher de Deus dentro de casa. Os filhos precisam se posicionarem como filhos, honrando, obedecendo os seus pais, e os seus pais ensinando, chamando atenção, repetindo, sem dureza, sem ofensa, sem ignorância, sem maltratar, porque o mundo está aí preparado para abraçar. Eu me lembro quando era ainda adolescente, meus 13, 14 anos, e quando algum coleguinha falava alguma coisa, eu dizia, não, mas eu sou crente, não, a minha família. E lá naquela época, parece até já é época dos dinossauros, eu já ouvia os meus colegas de escola falando, mas precisa haver diálogo, você precisa dialogar com seu pai. Imagina hoje o que não é dito para os nossos filhos. Se não houver o diálogo, segundo a palavra de Deus, dentro das nossas casas, se ele não vier à igreja, ouvir o diálogo dentro da casa do Senhor, vai estar sendo colocado isso na cabeça dele. Meu pai, na minha época era quadrado, careta, né? Hoje eu não sei mais o que é, retrógrado, radical, chato, eu não sei. É isso que o mundo lá fora vai ensinando. E nós precisamos nos posicionar, e precisamos o quê? Como evitar essa mudança de papéis, essa ausência paterna e materna? Tornarmos o exemplo. Está ligado ao que falamos há pouco. Tornarmos o exemplo e nós nos colocarmos como os verdadeiros mentores, os verdadeiros mestres. Lá na escola se estuda matemática, geografia, física, química. Lá na escola se estuda o alfabeto. Antes, muitos e muitos anos atrás, alguns valores eram ensinados. Hoje, parece que as escolas não estão preocupadas. Me perdoem aqui as diretoras, professores, mas eu acho que eu não estou falando besteira. Estou falando, diretora? Não, né? Hoje parece que a maioria, pelo menos das escolas, ou alguns professores, vamos amenizar um pouco, não estão preocupados em dar história, matemática, geografia, e muito menos em ensinar valores. Estão preocupados em inverter os valores, em jogar os pais, os filhos contra os pais. Porque quando começam a falar, seja professor, seja colega, seja um parente, seja um amigo do trabalho, seja quem for, onde for, quando alguém vem dizendo assim, você tem que viver o que você quer viver, você tem que ser o que você tem que ser, você tem que liberar quem você é, o que você é, o teu pai, a tua mãe, ninguém tem nada mais a ver com isso. Isso é jogar o filho e a filha contra o pai e a mãe. Isso é querer criar uma divisão entre a família. E com certeza, se esse não é o maior, esse é um dos maiores desafios que a família hoje enfrenta. E nós precisamos enfrentar isso como? O pai sendo pai presente, a mãe sendo mãe presente,
O filho e a filha vendo o papel do pai, o filho e a filha vendo o papel da mãe, o marido se posicionando de tal maneira que a mulher se alegre, se agrade e vice-versa, e ambos se alegrando juntos, e que tenham pelo menos a consciência limpa e tranquila diante de Deus. Estamos cumprindo a nossa parte, Senhor, agora é contigo. E como já falamos aqui algumas vezes, se infelizmente lá na frente a criança se desviar, virá a tristeza, mas não virá a culpa. Ah, será que se eu tivesse dado o exemplo, o testemunho? E Deus vai requerer isso. Porque os filhos são herança do Senhor para as nossas vidas. É claro que chega uma hora que a idade, cada um vai decidir por si, seguir a Cristo ou não. Mas se nós vencermos esses desafios agora, e ajudarmos as outras gerações a vencer esses desafios, será muito mais fácil uma criança, uma adolescente, um jovem, quando tiver o poder de decisão, decidir permanecer na casa de Deus, servindo ao Senhor. Você diz amém por isto? E a mentoria não é apenas falando, é claro que é o ensinar a palavra de Deus, mas é o viver, o testemunho. O pai, o marido precisa estar testemunho de homem de Deus dentro da sua casa. A mãe, a esposa precisa estar testemunho como mulher de Deus na sua casa. É o amor, é o respeito, é a consideração, é a amizade, é o cuidado uns pelos outros, cuidar marido, esposa, cuidar dos filhos, um cuidar do outro. É saber administrar a casa, é fazer com que o filho, a filha se sintam bem dentro da sua casa. É terrível quando um jovem quer casar porque quer sair de casa. É terrível quando um jovem, um adolescente já pensa, quando eu trabalhar e tiver o meu dinheiro, eu vou sair desta casa porque aqui é o inferno. O jovem querer casar e querer ter a sua casa, isso faz parte da natureza, isso faz parte do plano de Deus. Uns podem casar, outros não, mas se sente o desejo de casar e o desejo de constituir a sua família e ter a sua casa, isso é normal. Mas querer casar, porque vê isso como uma fuga para sair de debaixo, não é do teto não, mas da autoridade do pai e da mãe, é porque essa autoridade não está sendo boa. Está sendo um jugo. Está sendo uma autoridade malvada. Ah, pastor, mas tem aquele jovem que quer sair de casa porque ele é rebelde, porque... Bem, aí é diferente. Aí vamos lembrar, nós teremos a nossa consciência tranquila. Se o meu jovem, se o meu filho quer sair de casa, não é porque eu fui um pai omisso, ou um pai doido, maluco, estranho. Eu supri todas as necessidades dos meus filhos. E não falando só na questão de provisão, de alimentos, de vestes, de estudo, ou seja, a questão financeira, do ter, do dar algo, mas dá o principal, que é a sua presença de pai, a sua presença de mãe, amando, ajudando, incentivando. Me permito usar entre aspas essa palavra, sendo cúmplice muitas vezes, não dos erros, mas participando juntos, incentivando, apoiando, ajudando, corrigindo com amor. E isso se faz falando, ensinando a palavra, estando presente e dando testemunho. Os pais precisam orar, precisam ler a Bíblia, precisam ter cuidado com o que veem, precisam ter cuidado com o que falam, precisam ter cuidado com o que fazem, precisam ter cuidado com o que não fazem, deveriam ser feito, para que possam então estarem ocupando a sua posição dentro de casa, para que isso não continue sendo, é um desafio, mas que não venha vencer a família. Desafios são feitos para serem vencidos. Diga isso, desafios são feitos
para serem vencidos. Já estamos terminando, irmãos. Um outro desafio que nós precisamos vencer é essa cultura que também está sendo pregada, ensinada, anunciada sobre o individualismo e sobre a questão do imediatismo, ou seja, as pessoas querem as coisas de uma hora para outra, como se fosse, né, tudo ali num estalar de dedo, e a questão do ego. É isso que nós vemos na televisão, na internet. Se isso te faz feliz, posso falar? Não, não vou falar porque está gravando. Se isso te faz feliz, que se... Tá, eu vou falar para você não ficar prestando besteira. Que se danem os outros. Se isso te faz feliz, não importa o que o outro pensa, não importa como você vai agir e viver, se vai prejudicar os outros. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Mas isso é mentira de Satanás. É o ego. E isso está ligado, está sendo anunciado de tal maneira que os velhos já estão vivendo assim. Ah, agora eu vou, não estou nem aí. E ainda usam ainda, entre aspas, justificativa. Agora eu já tenho 70 anos, já estou 80 anos, eu vou fazer mesmo o que eu quiser fazer. Estou nem aí. Vão ter que me engolir. Vão ter que me aguentar. Então é aquilo, faça o que você quer fazer, seja feliz do teu jeito. E aí não importa se vai passar por cima dos outros, se vai mentir, se vai ser corrupto, se vai roubar, se vai trair, se não vai ser honesto, se não vai ser leal. Não tem mais amigo, não tem mais família. Mas aí, a Bíblia fala, nos ensina acerca do amor, dos valores, da honestidade, da integridade. A Bíblia chega a falar para nós, isso diz respeito então para uma família inteira. Se você vai comer carne, não é pecado comer carne. Ah, saiu até essa notícia boa agora, né? A pirâmide mudou, não é, irmãos? Pode comer carne à vontade agora. Não é assim? Pode comer carne, pode comer um monte de coisa que a gente não podia. Glória a Deus, aleluia. Não é? Mas você entender agora o quê? Que você, a Bíblia diz que se você come carne, e a carne vai, o teu comer carne vai escandalizar o mais fraco, alguém, você abre mão daquilo. Não é pecado comer carne. Se a carne foi consagrada a ídolos, o apóstolo Paulo diz, ore, consagre a Deus. Mas, se o comer carne, ou seja, se você for fazer algo que vá ser um tropeço para alguém, abra mão. E se abrir mão quer dizer, não viva a felicidade que você quer viver, porque a tua felicidade vai trazer infelicidade para outros. Será que não tem outro jeito de você ser feliz? Será que você não pode ser feliz desse jeito, mas sem levar infelicidade, caos para a tua família ou para outra pessoa? Sem ser um tropeço? Então, cuidado que nós precisamos ter dentro das nossas casas, para que o pai não viva, sabe, agora em função do seu ego, para que a mãe não viva, para que o marido, a esposa não viva em função do seu ego, e os próprios filhos que já têm um entendimento, principalmente vocês que estão aqui, que são servos do Senhor, filhos e filhas mais jovens, viverem de tal momento que, poxa, eu vou deixar de ser feliz? Não, você vai ser feliz, mas com certeza, essa felicidade não vai levar ninguém à infelicidade, porque é isso que o diabo quer. Para terminar, então, cultivar o diálogo, cultivar o perdão, a amizade, amor, a família trabalha, a família está na casa de Deus, mas valorizar também o seu tempo juntos. E aí entra mais um grande desafio, que é justamente a tecnologia e a questão das redes sociais, porque o uso excessivo, né, do dispositivo afasta os membros da família,
e as realidades virtuais distorcidas expõem crianças e jovens a conteúdos inadequados, fazendo o quê? Atrapalhando a comunicação e a formação. Antigamente, uns anos atrás, a televisão era babá, não era assim? O pai chegava, a mãe chegava, ligava a televisão e esquecia a criança na televisão, diante da televisão. Hoje, além da televisão, é esse negócio aqui, que pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Então o pai não conversa mais porque ele mesmo não larga isso aqui. A mãe não conversa mais porque ela mesma não larga isso aqui. Se tornou um vício. E as crianças estão viciadas nisso aqui. Então, cuidado para que a internet, a televisão, a TV a cabo, a internet, e não vou ficar fazendo propaganda, né? Se me pagasse eu até faria, né? Mas não vou. As coisas, os canais, roubem o nosso tempo, ou roubem o nosso relacionamento, e além disso, ainda estar ensinando para as nossas crianças coisas erradas, e os velhos, nós os velhos, vou me incluir só dessa vez com vocês, nós os velhos, sermos corrompidos, porque está escrito isso, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso aqui, olha, está cheio de má conversação, cheio de má conversação. Então, além dos adultos, se eles não tiverem cuidado, estarem sendo contaminados, corrompidos, os mais novos estão sendo ensinados já nessa corrupção. E aí entra o papel do pai e da mãe. Sim, de estarem vendo que seus filhos vêm. Às vezes é estranho, eu acho estranho. Poxa, mexeu no meu celular, entrou no meu quarto. Graças a Deus que eu nunca tive esse tipo de problema. Graças a Deus. Eu imagino que não deva ser fácil quem tem esse tipo de problema. Mas o pai não pode ver o que o filho está vendo? É falta de confiança? Irmãos, quando eu era adolescente, jovem, não confiava nem em mim. Não é assim? Você vai confiar no teu filho, tua filha de 8, 10, 12, 14, 16 anos? Deixa eu ver o que você está vendo aqui. Ah, pai, ah, mãe. Ah, pai, a mãe não. Vem cá, vamos lá. Vamos. Se você não tem nada a dever, você não deve, vamos lá. E se você achar alguma coisa, não vai matar, não vai espancar. Ah, pastor, dá vontade, mas deixa que a vontade passa. Não vai matar, não vai espancar, não vai agredir, não vai ofender. Vem cá, você não sabe? Vem cá. Vai conversar, vai orientar, ajuda. Mas eles precisam ver isso também em você. Homens que estão ligados, não em Filadélfia, graças a Deus não tem isso, mas homens, mulheres ligados em pornografia, homens e mulheres ligados em fofoca, homens e mulheres que gastam tempo no celular, na internet. E então o que seria pior? Pais que perdem tempo na internet e não é perder tempo com os filhos, mas não ganham tempo com os filhos. Esses são desafios. O último desafio, com certeza, é a questão do consumismo e uma realidade para as famílias, que é a questão financeira. Infelizmente, não só o Brasil, o mundo todo, mas infelizmente o Brasil está de um jeito em que o salário que se ganha não é o suficiente para se viver bem como gostaria. Infelizmente, muitos estão sem emprego. Infelizmente, muitos ganham pouco, abaixo do que seria o ideal para viver uma vida melhor. Não digo nem uma vida de riqueza, não que seja errado, irmão, ser rico.
E se o casal não tiver cuidado, vem a crise. Pastor Lomar e pastor Isabel, responsável pelo Ministério dos Casais, estão sempre conversando, de vez em quando nós conversamos, eles lembram, nós falamos. E por incrível que pareça, a maior causa de divórcios, não é nem a questão de traição, não é nem a questão sexual, é a questão financeira. Que às vezes o marido não tem a culpa, às vezes a mulher não tem a culpa, às vezes tem a culpa sim. Não sabe se posicionar, fazem mais dívidas, não vão atrás de um trabalho, outros vão, mas por causa da idade, irmão, já fez 40 anos, já é velho para o mercado. A pessoa, para estar numa posição de liderança de 40 anos, ela tem que ser muito top, muito boa. Tem que estar sempre. Deu 50, 60 anos, tem que ser assim, igual o pastor Aldomar, tem que ser sempre top. Cada vez mais que ele fica velho, ele sobe ainda, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas ele é mais abençoado na empresa. Mas não é assim? Mas por quê? Também porque só Deus para suprir todas as nossas necessidades, irmãos. Como vencer essa questão desse desafio das finanças, que queremos e precisamos, então, e queremos viver melhor, vivermos bem, temos as necessidades supridas, aquilo que a nação não pode fazer, aquilo que essa terra não pode fazer por nós vamos correr para o Senhor. Encerrando então, que a hora já vai passando, meu Deus, é crer e agir de tal maneira, porque esse ano é tempo de promessas e tempo de milagres, amém? E é isso que Deus tem para a família Filadélfia, para as nossas famílias, um tempo novo, um tempo ainda maior de promessas, de milagres, de conquistas. Os desafios virão, aqui estão alguns, outros desafios virão, mas nós estamos preparados para vencer esses desafios, e começa a partir dessa escolha. Nesse ano, mais que nunca, eu escolho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os desafios virão, mas desafios são para serem vencidos. Vamos colocar de pé, chamar o grupo de louvor, vamos cantar meio hino, meia oração para encerrarmos. Que amanhã nós temos culto de manhã, 15 para as 6 temos o culto dos casais, 7 horas nosso cultão à noite, profetiza a família. Amém? Chamar a pastora Luísa, pastor Aldomar, pastor Isabel, vamos ver aqui. Então vamos cantar o Deus de promessas, Deus de aliança, amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, sim, são muitos os desafios, mas o Senhor tem nos preparado, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo. O Senhor tem nos dado as armas espirituais. Nesta casa então, Senhor, sem vaidade nem orgulho, mas com alegria e simplicidade, podemos declarar que nós temos sido instruídos na Tua Palavra, a sermos obreiros aprovados, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez declaramos, nós serviremos ao Senhor, nós e as nossas casas Te serviremos. Dá-nos mais e mais direção, dá-nos mais e mais sabedoria, dá-nos mais e mais discernimento, a unção, as estratégias, Senhor, que nós devemos nos posicionar segundo a Tua vontade expressa na Tua Palavra.
Senhor, que as nossas famílias continuem crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, Pai, nós te pedimos. Abençoa o ministério de casais, abençoa as famílias de Filadélfia, Senhor. Que mais famílias venham se unir a nós nesta casa, famílias te louvando, te adorando, te servindo, te amando e desfrutando das tuas promessas, dos teus milagres, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vamos declarar isto. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Às vezes choramos sim, os desafios são grandes. mas a alegria vem de manhã. Mas se continuarmos posicionados, a alegria virá. És Deus de pé, Venceremos todos os desafios que virão contra as nossas famílias, nossas casas. nunca mudaste, tu és fiel. Se você puder, levante suas mãos e cante bem forte. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Para terminar, bem forte. De promessas, não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluias. Levante as suas mãos. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra. Senhor, te louvamos, ó Deus, porque tu és fiel, Deus. Tu és fiel, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que nós vamos usufruir, Senhor, da tua fidelidade na nossa casa, na nossa família. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelos nossos pastores, ó Deus. Obrigado pela nossa igreja. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o ano de 2026, ano, Senhor, de promessas e de milagres, nós vamos viver, Deus, os teus milagres e vamos usufruir, ó Pai, da nossa fé através das tuas promessas. Nos leva para casa na cobertura do teu sangue,
que possamos deitar em paz, ó Deus. Como a tua palavra diz, em paz deitaremos, em paz dormiremos, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Muito obrigado por tudo, Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Quem diz amém? Aplaudir ao Senhor. Aleluias. Obrigado, amado. Deus abençoe a todos. Até amanhã.